Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos estar começando a nossa escola, com o nosso assunto de hoje. Mas antes disso nós vamos estar aí orando a Deus e também louvando o Senhor com o hino da harpa cristã. Aqueles irmãos que estão chegando, vão dando a paz do Senhor aí. Aqueles que irão nos assistir ao decorrer da semana também, fica aí a minha paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de cada um, que todos possam ter aí um início de semana abençoado, no nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela sua bondade. Já acabou faltando um pouco de luz elétrica aqui, mas eu acredito que os irmãos estão aí se reconectando novamente à sua internet. Daqui a pouquinho nós vamos estar aí juntos, para fazermos a obra de Deus. Vamos orar ao Pai eterno, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos pela Sua bondade, pela Sua fidelidade. Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai eterno, por mais esse dia, por mais este domingo, que estamos iniciando, ó Pai, a nossa escola bíblica dominical. Senhor, aqui estamos na Tua casa, Senhor, para assim fazermos a Tua obra, Senhor, seguir adiante. Esta palavra como semente será, ó Pai amado, anunciada, será, ó Pai amado, dita nesta manhã, que possam chegar aos corações daqueles que estão nos seus lares, daqueles que estão, ó Pai, ao decorrer da semana, Senhor, nos seus trabalhos, aqueles que estão hospitalizados, enfermos. Ó Pai, entra, Senhor, meu Pai, com providência a cada dia sobre essas vidas, visitando os hospitais, os lugares, meu Pai querido, de todo o planeta que está vivendo essa dificuldade, ó Deus, essa pandemia que tem assolado todas as nações. Senhor, eu entrego em Tuas mãos a Tua igreja, como aquela que tem o poder de, Seu Pai amado, através do Seu nome, de curar os enfermos, aquela que é luz, que é sal, Pai, neste mundo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por cada vida, Senhor, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã. Pai do Senhor, irmã Ruth, meus filhos, Deus abençoe cada um dos irmãos. Os irmãos vão dando aí a paz do Senhor, vão falando, vão comentando, para a gente estar identificando melhor os nossos irmãos. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o hino 291, a mensagem da cruz. Abre a sua harpa cristã aí na sua casa e louva a Deus juntamente comigo. Aqui está o pastor Sebastião, está o Rick, a sua família não pôde estar hoje devido à chuva de ontem, houve alguns imprevistos e acabou ficando um pouco dificultoso para todos estarem aqui nesta manhã, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos estar aí louvando a Deus com esse hino, a mensagem da cruz 291. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecado. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Ela vem, graça e luz para mim, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, aleluia. Vem me buscar e comigo no lar, para a glória eu hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus seja louvado. A mensagem da cruz é o hino sugerido pela nossa lição de hoje, esse hino da mensagem da cruz. Que hino maravilhoso, é um dos clássicos da nossa harpa cristã. A paz do Senhor, irmã Luana Barbosa, Deus abençoe a nossa irmã que está aí participando conosco, né, os nossos irmãos que estão todos aí conectados, né, e ligados também na presença de nosso Senhor Jesus. Já oramos, já louvamos. Agora vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Temos aí alguns minutos, né, para assim estarmos fazendo, né? O tempo não espera. Eu tenho aí 30 minutos para estar aí fazendo esse rápido resumo da nossa lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo, né? Já estudamos as lições anteriores e cada uma dessas lições vem encaixando muito bem uma na outra, né? Isso é o poder da palavra de Deus. É maravilhosa a palavra do Senhor Deus, porque tudo se encaixa, principalmente quando estamos estudando uma carta, um livro em si, né? Até na quarta lição nós estudamos o capítulo de número 1, né? Hoje nós vamos estar entrando no capítulo de número 2 da carta aos Efésios. Um assunto maravilhoso, um assunto extensivo, muito bom de estudar, né? No nosso título, como diz aqui, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna, né? Leitura bíblica em classe está registrado na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Se você tem a sua revista em casa, abra aí e estuda conosco. Se você não tem, né, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Esse será o texto que será estudado hoje. A leitura bíblica em classe, né, aqui
está falando: e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como dos outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito poder, como nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que os séculos vindouros e abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se vanglorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui está a leitura bíblica em classe. Graças a Deus. Vamos fazer mais uma oração aqui para essa palavra, depois estaremos aí entrando na introdução, enfim, falando da lição. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra, por essa lição que estamos estudando neste momento. Entrega em tuas mãos todos os teus filhos que estão neste momento ouvindo, aqueles que estão ensinando pelo Brasil afora, aqueles, meu Pai amado, que trabalharam para que esta obra chegasse em nossas mãos. Somos gratos ao Senhor pela vida, Senhor Jesus, de cada pastor que trabalhou nesta revista, que trabalhou nesses estudos, Senhor, para que hoje estivéssemos aqui transmitindo, Senhor, esta palavra. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém, amém. A introdução da nossa lição, irmãos, aqui nos fala: Deus abençoe, irmão, meu tio, Delaías, né? Tio da Ruth é meu tio também, né? Ali do Rio de Janeiro. Deus abençoe o servo do Senhor, né? Que Deus possa abençoar cada um de uma forma especial. Obrigado por ter nos acompanhado, né? Ele está falando que tem nos acompanhado, mas que Deus abençoe nossos irmãos, né, no seu trabalho, né? Que Deus abençoe o servo do Senhor, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Vamos estar, irmãos, aqui dando início à nossa introdução. Na presente lição, na presente sessão da Epístola aos Efésios, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado de Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo, né? Nós devemos desfrutar daquilo que Deus fez por nós, né? Tem muitas pessoas, tem muitos cristãos que eles estão perdendo, né, as bênçãos de Deus, porque eles não estão desfrutando, né? Nós devemos desfrutar das bênçãos de Deus. Para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, primeiramente nós precisamos apresentar essas bênçãos às pessoas. Nós não devemos ser individualistas, né? Eu costumo dizer que a salvação ela é individual, mas nós não podemos ser individualistas, né? Que Deus possa colocar em nossos corações, devemos amar uns aos outros, conforme aqui essa palavra. Vamos entrar aqui no nosso primeiro ponto, depois nós vamos estar aí, de alguma forma, sempre falando um pouquinho mais daqueles pontos anteriores, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ponto 1, a antiga natureza morta em ofensas e pecado, né? A antiga natureza morta em ofensa e em pecado, que Deus possa abençoar, né, cada um dos nossos familiares, né? Nosso evangelista Genilton ali no Espírito Santo perdeu seu filho, né, com uma enfermidade, né? Deu ali um probleminha e ele acabou partindo dessa, né, para a glória. Que Deus possa confortar cada familiar, né? É o primo da minha esposa, né, Alan Rodrigues. Os irmãos têm visto aí no Facebook. Não deixe de orar por essa família. São servos do Senhor, pertencentes à Igreja Assembleia de Deus, ali do pastor Deildo Camargo, né? Vamos estar aí orando pelos nossos irmãos. Então, irmãos, essa primeiro ponto fala a antiga natureza morta em ofensas e pecados, né? Nós achamos aqui no ponto sobre a questão da regeneração, né? Nós sabemos que a salvação ela é composta em três classes, em três fases, né?
ela é justificação, generalização e santificação. A justificação ela é instantânea. Quando aceitamos Jesus, nós somos justificados por Ele, né? Nós recebemos uma nova identidade, uma nova forma de ser. E quando nós chegamos ao batismo nas águas, né? Segundo os estudos, segundo os teólogos, quando chegamos ao batismo nas águas, nós chegamos na fase da regeneração e depois prosseguimos na santificação até a volta de Jesus, né? É muito especial sabermos que essa questão espiritual, salvação, precisa ser, né, contínua. Nós precisamos zelar pela nossa vida com Deus, espiritualmente falando. A nossa condição anterior, né, aqui que o apóstolo Paulo menciona, ele menciona aquela igreja, ele não faz questão que aquela igreja fica remoendo o seu passado. A sua carta, ela não é uma carta para corrigir a igreja, não. Essa carta aqui, ela traz à igreja a consciência, né, do que Deus fez por ela, do que Deus estava fazendo por aquela igreja naquele momento. Aquela igreja estava vivendo um momento muito especial, né? Aquela igreja, ela estava vivendo uma fase, né, espiritualmente falando, de grandes maravilhas de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, na prisão, ele escreve essa carta, não corrigindo a igreja, mas lembrando a igreja, né? Até mesmo em oração, até mesmo em súplica, como lemos na lição passada, ele fala, né, trazendo essa igreja nas grandes bênçãos que Deus fez por ela, né? E aqui nesse ponto ele fala assim: qual era a condição anterior daquela igreja? Qual era a nossa condição anterior? A nossa condição anterior, nós vivíamos uma vida de ofensa e de pecado, né? Nós vivíamos uma vida destruída na presença de Deus. Aqui ofensa no grego significa parapitoma, ou seja, passo em falso de forma deliberada. Quem é que já pisou em falso? Né? Quando você está pisando num terreno que tem um lugar, que tem algum elevo, né? E você não observa, você pisa em falso, você sente uma dor tremenda. Por quê? Porque você pisou num lugar que você achou que tinha estrutura, né? E a ofensa aqui no grego significa parapitoma, ou seja, sentido de um passo falso de forma deliberada. O termo para o pecado é amartia, ou seja, descreve aquele que erra o alvo, aquele que sai da rota, aquele que segue caminhos diferenciados, diferentes, né? Então precisamos, né, conscientizar de que a nossa vida de ofensa, de pecado, quando nós vivíamos isso, né, a nossa condição era essa. A nossa condição, nós éramos mortos espiritualmente, conforme nós vamos estar aqui estudando nessa manhã. Mas no ponto final aqui desse subponto 1, o escritor coloca aqui que o homem, ele precisa ouvir e obedecer à voz de Deus. Para concluirmos, né? A nossa condição anterior, nós não sabia ouvir, nós nem sabia obedecer. Nós ouvimos quem? Nós obedecíamos quem? Não tínhamos com quem fazer isso. Mas a partir de que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós devemos ouvir e obedecer. É interessante mencionarmos no livro de Apocalipse, diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem, bem-aventurados são aqueles que guardam, né? E por que não acrescentar bem-aventurados aqueles que obedecem a palavra de Deus, né? Então, para a nossa consciência, nessa manhã, a nossa condição era de ofensa e pecado, mas hoje nós somos vivificados por Deus. Aleluia, louvado é o nome de nosso Senhor Jesus pela sua infinita bondade. No subponto 2, está dizendo o seguinte: nossas ofensas e pecados. Subponto 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de uma metáfora ou uma comparação do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração, né?
Aqui nós encontramos três inimigos, ou três empecilhos, podemos assim dizer, né? Que o crente não pode deixar mais obstruir a sua vida espiritual, né? O primeiro aqui nesse subponto 2, do ponto 1, é que o nosso primeiro inimigo é o mundo. O apóstolo Paulo diz: andar-te segundo o curso deste mundo, né? Aqui não fala do mundo do planeta, fala do mundo sistema. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Tudo isso é a forma do mundo. Então o primeiro ponto aqui é que o crente ele não pode mais andar conforme o mundo anda. E o apóstolo Paulo estava dizendo para essa igreja: vocês não andam mais como o mundo. Que coisa boa, irmãos, é sabermos de que existiu e existirá a igreja do Senhor aqui na terra para ser exemplo. Sempre vai haver homens e mulheres levantados por Deus para serem exemplos. Eu peço a Deus que isso se cumpra na minha casa, na minha família, na família dos irmãos, que isso cumpra sobre a vida de cada um. Então, primeira coisa, não andarmos conforme o mundo. Assim, no finalzinho desse texto, ele diz em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo menciona: não vos conformeis com o mundo. Não devemos viver uma vida conformada com o que o mundo tem a oferecer, mas sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Um resumo aqui, poderíamos mais assunto, mas um resumo aqui para a nossa meditação. Segunda coisa, nós não devemos andar segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui ele está mencionando a Satanás. Nós não devemos ser influenciados, desobedientes, incrédulos. Ele diz para eles: outrora, no passado, vocês eram influenciados pelos homens. No passado, vocês eram desobedientes e incrédulos. Ele diz para aquela igreja que no passado eles eram, mas agora eles não eram mais. Que coisa maravilhosa ouvir isso, irmãos. Você era, você foi, mas você não é mais aquilo. Agora você é um servo de Deus, aquele que faz a obra de Deus. E a terceira coisa que ele menciona nesse subponto 2, que não devíamos andar fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Fazer a vontade da carne e dos pensamentos refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, as práticas de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é condenado e desprovido de favor divino. Paulo sublinha que esse era a nossa condição. Entretanto, aprova o Pai nos eleger e nos predestinar para os filhos de adoção. Então nós vimos aqui que o apóstolo Paulo diz que não devemos fazer a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Nós sabemos que nós devemos alimentar a nossa vida espiritual com a palavra, alimentar a nossa vida espiritual com oração, com a busca. Devemos sempre estar buscando de Deus um renovo dentro daquilo que Ele nos ensina, para assim continuarmos, Aqui o apóstolo Paulo, ele estava nada mais, nada menos, para nós entendermos bem, ele estava aplicando aqui uma vacina, naqueles irmãos. A vacina, muitas das vezes, ela não é para curar a enfermidade, ela é para prevenir uma suposta enfermidade, para trazer a imunidade ao organismo da pessoa, para que ela possa suportar, ou seja, vencer uma enfermidade, ou até mesmo essa enfermidade não pegar aquela pessoa, E aqui o apóstolo Paulo, ele estava lembrando os irmãos de Éfeso, de que eles viviam tudo isso, e ele está lembrando nós, neste momento, nesse estudo, de que também já fizemos algo parecido com o que essas pessoas também viveram. Talvez você tinha uma vida até mesmo boa diante dos homens, diante das pessoas, mas isso não tira de você a qualidade de pecador arrependido, A partir de que você aceita Jesus, você vai se tornar um homem justificado
e assim seguindo regenerado, e depois você se tornar um homem santificado na presença de Deus. Isso sim vai te trazer uma nova vida, uma nova mudança. Graças a Deus. Nosso ponto 1 fica por aí, né? Essa palavra. Vamos entrar aqui no ponto 2, né? No ponto 1 nós estudamos a nossa condição, como éramos anterior e como somos hoje, né? Trouxe aqui uma reflexão de como somos hoje e como éramos antes, como a igreja de Efésios era antes e como ela estava naquele momento, fazendo a obra de Deus naquele lugar. No ponto 2, fala que fomos vivificados pela graça, né? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça, né? Ponto 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor, duas coisas que nos alcançou: o amor de Deus e a sua misericórdia, né? O texto diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, é riquíssimo em amor, né? É importante ressaltarmos, irmãos, que a palavra graça todo mundo aqui conhece, né? Por todos aqueles que são cristãos, já ouviram falar que a graça, ela é favor imerecido, né? Ela tem o sentido de favor imerecido, mas a palavra graça não significa que foi de graça, né? Nós somos comprados por um preço muito grande, por um sangue precioso, que foi derramado na cruz do Calvário. Valor nenhum, dinheiro nenhum do mundo paga esse sacrifício que Deus fez por nós. Então, é pela graça, mas não é de graça, não foi de graça, né? O sangue de Cristo foi derramado sobre a cruz para nos dar esse direito de aqui estarmos nesta manhã. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós aqui hoje não estaríamos trazendo essa palavra aos irmãos, né? Eu quero só aqui trazer, né, nesse ponto 1, subponto 1 do ponto 2, a palavra abundante em misericórdia. O abundante aqui, se você poderíamos substituir aqui por transbordante, né? Algo que transborda. Que Deus abençoe o irmão Marcelo Ferreira, né? Sua família, Mantate, todo mundo aí da casa. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí nos assistindo. Então, podemos substituir aqui que a misericórdia de Deus, ela é transbordante, né? Ela é infinita. A misericórdia de Deus não tem fim, né? Os apóstolos de Jesus perguntaram um dia: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 num dia. E Jesus estava dizendo assim: é impossível isso, alguém errar com outro, né, 490 vezes em um dia só, né? Sabemos que Jesus, ele sempre demonstrou, né, essa grande misericórdia. Ele veio para aqueles que estavam enfermos, ele veio para aqueles que estavam perdidos, né? E com a sua abundante misericórdia, ele te alcançou e me alcançou. Ele alcançou a sua família, ele alcançou a sua casa, e ele irá alcançar as pessoas que você transmitirá a palavra. Se você fizer o papel de cristão em transmitir adiante, ele vai também alcançar muitas vidas, né? Ser alcançados por Deus, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Nós conseguimos ser alcançados por Deus, sermos aceitos por Deus. Ele nos escolheu, conforme as lições passadas, foi Ele que nos escolheu. Merecíamos? Não, mas Ele nos escolheu e nós devemos honrar a sua escolha, nós devemos zelar por aquilo que Ele fez por nós. E é por isso que você está aí na sua casa, talvez desejoso estar na casa de Deus, mas você está aí orando, você está aí aprendendo, você está aí ouvindo, e eu estou aqui também transmitindo essa palavra, porque o meu coração sente o desejo de fazer isso, né? Porque Deus, Ele merece toda a nossa adoração, né? Que a misericórdia do Senhor, que o amor de Deus alcance cada dia a sua casa, a sua família,
conforme esse ponto aqui, do ponto 2. Vivificamos pela graça. Estávamos mortos, fomos vivificados. Subponto 2. Vivificados por sua graça. Dando aí continuidade no assunto, né? O amor de Deus nos alcançou. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, a favor e merecido. Quando Jesus esteve com aquele Nicodemos, né, aquele príncipe, Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo, né? E mais à frente ele diz: nem aquele que não vê, não pode nem entrar, não verá e nem entrará no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não vai ver e nem vai entrar. Então precisa ter esse procedimento do nascer de novo. Mas Nicodemo naquele momento não entendeu, mas você, eu tenho certeza que você, como leitor da palavra de Deus, entende que devemos ter uma renúncia. A nossa vida é totalmente mudada, transformada por Cristo Jesus, né? Nascemos de novo, conforme está em João 3,3, né? A conversa de Jesus com aquele homem. Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, a favor e merecido. Conforme estudamos na lição passada, né, ele é a primícia dos mortos, né? Jesus é a primícia, é aquele que morreu e ressuscitou, o único que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje, né? Lázaro foi ressuscitado por Jesus depois de 4 dias, mas Lázaro, ele está aguardando a grande ressurreição, né? Porém Jesus não, Jesus ele morreu e ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, né? E nós também, se permanecermos na presença do Senhor, certamente venceremos a morte, né? Naquele dia, se ainda estivermos vivos, seremos transformados em corpo de glória. Se estivermos descansando no Senhor, ressurgiremos também ao toque da trombeta como corpo de glória ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Aleluias! Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, é a promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Precisamos acreditar, precisamos confiar de que Ele está lá ao lado do Pai, preparou a morada para mim, para você, para nós. Aleluia, glória a Deus. Exaltados por sua graça. Subponto 3, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe-se que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. Na ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas de sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e os seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus a favor divino e merecido, né? Então observe que a palavra de Deus nos indica, né, que nós temos aí um galardão nos céus para receber, conforme está em 1 Coríntios capítulo 15, 3, e iremos participar de uma grande ceia com o Senhor Jesus naquele grande dia, uma Simone firme. Deus abençoe a serva do Senhor, a paz do Senhor, né? Então nós devemos trabalhar aqui na terra, irmãos. Nós vamos estar entrando depois nisso, sobre a questão das obras, né? O crente, ele deve trabalhar aqui na terra para ele receber o seu galardão. É um outro estudo, né? É um outro assunto. Mas o crente, ele precisa ter uma vida de obras. Isso não traz salvação, conforme a lição aqui nós vamos estar estudando. Ela não traz salvação, mas o crente salvo em Cristo Jesus, ele tem que ter uma vida de obras, né? E a fé é dita pelas obras, não é eu dizer eu tenho fé. Me diz as tuas obras que eu direi a tua fé, assim conforme está na palavra.
né? Então, nesses dois pontos que aqui já vimos, nós vamos recapitular que nós não tínhamos condições de receber nada de Deus e recebemos, porque Ele é misericordioso em amor e em bondade. E no segundo ponto, nós somos vivificados pela graça, nós não somos mortos mais. Nós não devemos ter atitude de pessoas mortas. O que as pessoas mortas fazem? Nada. Nada. As pessoas mortas não têm nenhuma reação, né? E isso nós não podemos ser, nós somos vivificados pela graça de Deus, pelo seu infinito e grandioso amor, né? No ponto 3 da nossa lição, eu estou resumindo bastante aqui, que nós começamos atrasados, né? Então nós não podemos também prosseguir muito, porque também pode acabar a energia e os irmãos não atingir os objetivos aí da lição. No ponto 3 fala: a salvação não vem das obras, é o assunto que nós vamos falar agora, né? Que eu dei aqui falei alguma coisinha aqui no início, né? A salvação, ela não vem das obras. Mas o crente, irmãos, a salvação não vem das obras. Vamos analisar aqui os fatos. Se a salvação não vem das obras, o crente não precisa fazer nada. Eu vou dizer para você, se você é salvo e você não faz obras, tem alguma coisa errada na sua salvação em Cristo Jesus, na sua vida transformada. Tem alguma coisa errada, porque a palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando, né? Então aqui, né, nesse ponto nós vamos estar vendo isso. Em Efésios 2, 8, 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, né? Se você é salvo, você tem que praticar as boas obras. Você não pode, né, ter a sua mente fechada para isso. Você tem que ter sua consciência de que você precisa, né, fazer também, ajudar as pessoas, fazer a obra em algum sentido, em algum aspecto. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem uma palavra. Às vezes uma palavra tua para alguém, de apoio, de incentivo, uma palavra positiva, pode mudar a vida das pessoas. Nós, como cristãos, temos que ter uma vida de boas obras. Quando alguém reclamar com você sobre alguma coisa, você não pode se lamentar junto. Você tem que trazer uma palavra de conforto, né? Ser um pacificador, ser alguém que traga esperança ao coração das pessoas. Nós conhecemos o nosso Deus, sabemos do seu grande poder e o que Ele pode fazer por nós. Então, no subponto 1 do ponto 3, fala a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1, 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado, da morte, da restituição do homem, a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador, né? O ponto-chave dessa lição, ou desse livro de Efésios, que tudo é em Cristo. E o que eu posso pegar nesse texto? Que tudo que nós fizermos, irmão, tem que ser em Cristo. Tudo que nós vamos fazer tem que ser em Cristo. Uma decisão tem que ser em Cristo. Uma atitude que vamos tomar tem que ser em Cristo. Tudo aqui é em Cristo. O apóstolo Paulo poderia dizer em outras palavras para aquela igreja de Éfeso: há tempo atrás, o que vocês poderiam dizer em Diana, poderiam dizer em nome de Diana, poderia dizer em nome da deusa Diana, mas hoje vocês vão dizer em nome de Cristo. É uma vida transformada, mudada, impactada, né, por Deus, né? Aquela igreja vivia isso, uma vida mudada, uma vida transformada pela palavra de Deus, né? Essa é a palavra para as nossas vidas. Fomos libertos da maldição do pecado,
Somos pecadores? Somos. A Bíblia diz que se falar que não pecamos, nós já pecamos, mas nós somos pecadores arrependidos, pecadores que temos a consciência dos nossos erros. Conforme a palavra diz, né? Pecamos, mas nós não cultivamos, nós não vivemos preso ao pecado. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra dentro desse contexto aqui da salvação. Não vem das obras, mas vem, né, da graça de Deus, a sua infinita e bondosa misericórdia, porque Ele te libertou, Ele me libertou. Nós não somos mais presos, né, a crenças, né, que não poderiam nos levar a nada, mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A palavra graça, na tradução aqui, conforme diz para os irmãos, no grego é charis, que é favor imerecido. Repetimos aí algumas vezes ao decorrer dessa lição. Essa palavra graça, ela vem 12 vezes mencionada nessa carta de Efésios, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele menciona abundante graça, abundante misericórdia, né? Essa palavra vem sendo mencionada na carta aos Efésios pelo menos 12 vezes, né? Uma palavra que ficou impregnada na mente daqueles irmãos ali naquela igreja de Efésios. Mas existe uma coisa, irmãos, nesse ponto, ainda nesse ponto, subponto 1 do ponto 3, que é o livre-arbítrio, que é o que nós estudamos em algumas lições anteriores. Nós temos a liberdade, né, de fugirmos do pecado. A palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas existe uma coisa, irmãos, na nossa vida cristã, que é nós que temos que fugir. A palavra diz isso. E o que é? A palavra diz: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Aleluias. Deus abençoe, irmã Delaís. Graças a Deus por isso, irmã Delaís. Muito obrigado pelo apoio. Então, a palavra de Deus, ela diz assim, que nós temos o livre-arbítrio. Os estudos dizem isso, né? A palavra mostra isso. Nós não somos somos salvos, mas nós devemos mostrar que somos livres. Porque tem pessoas que eles são salvos, mas eles dizem que são salvos, mas estão presos a coisas que não agradam a Deus. Então, aqui nos mostra duas coisas importantes, dois caminhos importantes: a salvação e a perdição, né? O apóstolo diz: a liberdade não foi eliminada e a graça poder ser resistida, né? Então nós podemos ver aqui que precisa ter essa conscientização. Então existe uma coisa só que nós devemos fugir do diabo, não, porque a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir de nós. Mas existe uma coisa que você tem que fugir, é da prostituição. José, lá no Egito, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele não resistiu a ela, ele fugiu, porque ele chegou a um ponto que ele teve que sair correndo, ao ponto da sua roupa ficar sobre as mãos daquela mulher. Ele fugiu, porque existem coisas que você precisa fugir, e uma das coisas é a prostituição, porque a palavra diz: fugir da prostituição. Não é ser super-herói, você querer dizer: eu venço, eu vou conseguir, né? Eu vou até o final, não vou cair. Você tem que fugir. Se você talvez está preso a vícios, a pornografias, por exemplo, nos dias atuais, como vivemos aí uma liberdade, né, nas redes sociais, na internet, no modo geral, você tem que fugir disso, bloquear isso da sua vida, se libertar disso. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Nós devemos ser livres, conforme o apóstolo Paulo disse: tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Mas para você dizer isso, para eu dizer isso, eu preciso estar consciente, né, desse livre-arbítrio, e aonde posso ir, o que posso fazer, né? Então essa é a palavra aqui, final desse ponto, subponto 1 do ponto 3. Para encerrarmos o subponto 2, as obras
como evidência da salvação, né? Aqui vamos estar encerrando agora, né? Daqui a poucos minutos, vou só concluir aqui essa parte final sobre a questão das obras. As obras como evidência da salvação. Aqui o apóstolo Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, ele diz: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda, ele ratifica que a salvação não vem das obras. Duas coisas: primeiro, não vem de nós, e também não vem das obras, o que indica não se tratar da recompensa de alguns atos humanos. Essa afirmação exclui as possibilidades de alguém ser salvo por esforço pessoal, né? Então não é seu esforço pessoal que vai te salvar, não é você doar os seus bens para todas as pessoas que vai te salvar, não. Isso faz parte, né? O cristão que serve a Deus, ele precisa ter o coração aberto para ajudar as pessoas. Então, conforme eu disse, não posso ajudar financeiramente, mas posso ajudar com a palavra, posso ajudar com incentivo, né? Posso trazer ao coração daquela pessoa uma esperança, né? Em relação a Jesus Cristo. Então, ele diz no segundo parágrafo aí: como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura. Guarda essa palavra aí, feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora em Cristo, somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo outras obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então as obras, ela traz a evidência da salvação. Se eu falar que eu tenho fé, me diz se tu tens fé, mas me mostra as tuas obras, né? Então isso é que é importante para nós. Eu quero destacar aqui nesse ponto 2, nesse subponto 2, o seguinte: a palavra feitura. Nós aqui mostramos algumas palavras gregas, né, que está aqui na lição, como por exemplo, né, a palavra graça, que significa charis, né, favor imerecido, e muitas outras palavras que aqui foram mencionadas. Eu quero mencionar aqui uma palavra, feitura, que aqui não está na lição, né? Mas essa palavra feitura no grego, ela significa painhemá, ou seja, poema na nossa língua, poema em português. Então, se tratando disso, quando falou feitura sua, né, nós somos um poema nas mãos de Deus. Deus, ele nos tem como um poema que ele está escrevendo, né? O poeta, quando ele escreve uma poesia, ele muitas das vezes ou ele está triste ou ele está apaixonado, alguma coisa está acontecendo na sua vida e ele escreve um poema, e muitos desses poemas que eles escrevem ficam famosos, né? E Jesus e Deus, ele fez nós como feitura sua, como diz no grego, painhemá, significa poema, e nós somos o poema que somos feitos por Deus, né? Você é um poema de Deus, você é um transmissor das boas novas, né? Então por isso Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Que Deus abençoe os nossos irmãos nessa aula especial. Vamos fazer aqui agora a conclusão. Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós tornamos filhos da adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, a partir de que você foi salvo em Cristo Jesus, você tem que praticar as boas obras. Aí alguém pode dizer: mas se eu praticar e não praticar boas obras, você salvo do mesmo jeito? Não é bem assim.
né? Você tem que ter boas obras. Não é você saindo dando tudo para os outros na rua, não. Né? Existem várias maneiras de você praticar as suas boas obras na reino dos céus, né? Você transmitir isso, né? Então, fica essa palavra para os corações dos nossos irmãos, né? Aqui bem resumida: somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida, eu tenho uma nova vida, e nós precisamos continuar na presença de Deus, assim fazendo a obra do Senhor. Domingo que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente, transmitindo a lição número 6, condições dos gentios sem Deus, né? Será a nossa próxima lição. Hoje nós iríamos fazer o nosso questionário ao vivo, né? Aí alguns irmãos estariam mandando mensagem para o zap da Natália, mas não programamos isso direitinho. Eu quero só pedir aos irmãos que no próximo domingo, né, os irmãos inteirados sobre o assunto, nós possamos aí fazer, né, essa conexão aí em relação ao nosso questionário. Nós vamos estar aí fazendo aqui a pergunta, e os irmãos vão estar mandando a resposta no áudio, pelo telefone da nossa irmã Natália, e assim que a resposta chegar aqui no telefone da irmã Natália, ela será aqui colocada, né, em viva voz para se transmitir aí a resposta ao vivo. Mas não fizemos nenhum teste em relação a isso, mas fica aí para o próximo domingo, né? Então, o nosso questionário aqui, eu vou ler aqui, para termos aí uma noção, né? A respeito dos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, responda. Segunda lição: qual o conceito de morto em Efésios 2:1? O conceito é a morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Na segunda pergunta, cite as atitudes erradas adotadas na vida passada, antes da regeneração da salvo conforme a eleição. Andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo os princípios da potestade do ar, andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Resposta número 3, pergunta número 3. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Segunda lição: o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo? A frase quer dizer que nascemos de novo, não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Última pergunta: que transformação ocorreu nos salvos? Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, né? Que Deus possa abençoar cada um dos servos do Senhor que ficou conosco aqui nesse dia, né? Deus possa abençoar os nossos irmãos aí de uma forma especial. No decorrer da semana, esse vídeo vai estar aí no Facebook. Os irmãos compartilhem, né? Para que possa aí atingir outras pessoas possam estar assistindo, né? E aprendendo a palavra de Deus, pois o Senhor Deus é misericordioso e bondoso de nos dar essa oportunidade de estarmos mais uma vez concretizando esse estudo abençoado. Quero que passar toda a direção ao nosso pastor da congregação, pastor Sebastião Máximo, que estará aí fazendo, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus orientar. Obrigado a todos em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, glória a Jesus, palavras abençoadas, vindo do trono de Deus para os nossos corações, através desta lição importante, né, que Deus tem permitido para nós estudarmos nesta manhã. Isto é muito importante para a nossa vida. Deus abençoe a cada um que assim compartilhou, né, que participou desta aula abençoada. Que as bênçãos do poderoso Deus eterno seja com cada um de vocês. Nosso muito obrigado, tá, por permitir que esta aula, através do servo do Senhor, evangelista José Luiz, entre na sua casa, no seu trabalho,
aonde você estiver neste momento, que Deus possa abençoar a sua vida. O nosso muito obrigado, que Deus continua te dando força, coragem para estudar a palavra de Deus, aprender a palavra do Senhor. Irmãos, escola dominical e culto de ensino para a nossa vida é muito importante, né? Quando a sua igreja voltar a funcionar com portas abertas, não falta a sua escola dominical e nem falta o seu culto de ensino. Nós estamos vendo aí, a Bíblia diz que errais por não conhecer as Escrituras. Nesses dias que nós estamos vivendo, nesses problemas aí, nessa pandemia que estamos vivendo, nós estamos ouvindo tanta coisas boba, né? Tanta coisas que não tem nada a ver com os fundamentos bíblicos. E tem muitos crentes que pegam isso e espalham para outras pessoas. Isso é falta de conhecimento da Bíblia, falta de conhecimento da palavra de Deus. Se você for frequentador de culto de ensino, escola dominical, jamais você vai ficar embaraçado com tantas essas mentirinhas bobas, essas conversinhas sem base bíblica, está surgindo por aí. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala que Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, né? E na verdade Deus está longe de tudo isso. Então isso é muito importante você participar da escola dominical, porque através da escola dominical você adquire conhecimento para a sua vida. E você passa a ser uma pessoa estruturada na palavra de Deus. Tudo que você ouvir, você vai para a Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, você pega. Se não tiver, você deixa passar. Isso é muito importante, escola dominical. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos estudando uma lição muito importante. As nossas crianças da nossa igreja, congregação Gerizim, aqui no Frade, está participando também. A professora irmã Ruth, a tia Ruth, está fazendo uma excelente aula com todas as nossas crianças. Isso é muito importante, as nossas crianças participar, os pais incentivar os vossos filhos a participar desta grande aula, tá? É onde nós aprendemos a adquirir coisas espirituais para os nossos filhos. Ajude, ensine os seus filhos a estudar a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. E hoje à noite, às 19 horas, nós estamos aqui gravando nosso culto ao vivo. Você não pode ficar de fora. Participe, ajuda, colabora, né? Anuncia, convida os seus vizinhos, convida os seus amigos. Hoje é domingo, costuma chamarmos domingo dia do Senhor. Já que é dia do Senhor, né? Então o que você vai fazer? Você vai às 19 horas, você vai desocupar de tudo que você está fazendo na sua casa e vai sentar no seu devido lugar e vai se conectar conosco nesta live e vai participar conosco um grande culto de adoração e louvor ao Senhor. Você não pode ficar de fora. Participe, ajude. Eu estarei fazendo agora uma oração para que o encerramento deste estudo maravilhoso e também pedindo ao Senhor que venha te abençoar o seu dia hoje, que o seu dia seja um dia de vitória, dia de bênção, dia de alegria e que você venha ter uma noite às 19 horas, lembrando que é o nosso trabalho, culto ao vivo, gravado aqui na nossa live, aqui na nossa igreja, né? E você pode ser o nosso participante, ajudador desta grande obra do Senhor. Feche os teus olhos neste momento onde você estiver. Deus abençoe a vossa vida, cada um dos irmãos que nos acompanhou, tá? Tanto da nossa congregação como de outras congregações, tá? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, tá? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai bendito e soberano,
Nós queremos te agradecer neste momento por esta grande oportunidade, meu Senhor, de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Jesus vem nos abençoar, vem nos dar vitória. Eu quero apresentar a cada um dos Teus servos, Senhor, dentro dos vossos lares, que assim participou, Senhor, desta aula abençoada. Eu quero lhe apresentar a cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Jesus, toma nas Tuas mãos o Teu servo, que assim, Senhor, fez essa administração desta aula, usado pelo Teu Espírito, Senhor. Meu Senhor, continua abençoando o Teu filho, dando vitória, dando graça, o ajudando. E neste momento, Senhor, queremos pedir ao Senhor que venha abençoar a cada um, servo do Senhor, a cada pessoa, a cada mulher, a cada homem, jovem, criança, que assim assistiram esta aula. Pai, que as Tuas bênçãos possam ser derramadas sobre a vossa vida, e a graça do Senhor possa se manifestar sobre a vossa vida, e o Senhor venha, Senhor, abençoar o vosso dia, que os seus dias hoje possam ser um dia abençoado, alegre, cheio da Tua graça e da Tua glória. Dê um restante de dia abençoado. Senhor, que à noite todos possam estar ligadinhos, Senhor. Senhor, nesta live, Senhor, participando deste culto de adoração e louvor ao Teu nome. Pai, nós queremos pedir as Tuas bênçãos, nós queremos pedir a Tua graça. Cura os enfermos nesta manhã, resolve os problemas nesta manhã, alegra o coração nesta manhã, esta pessoa que está triste, angustiado, meu Senhor. Pai, venha abençoar as vossas vidas, conforta, envia o Teu Espírito Santo ao encontro desta pessoa agora, e em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Senhor, tudo aquilo que não pertence ao Teu Espírito, que não pertence à Tua vontade, seja agora retirado da vida dos Teus filhos, e a presença de Deus se manifesta sobre cada vida, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos os sempre. Amém. 30 anos semeando a palavra. Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus.